Olá, eu quero nessa lição aqui, que é uma lição bem elementar, por isso que chama Elementary Level, como você vai aprender inglês de uma forma prática e efetiva. Ok? Vamos lá então. Então, primeiramente, presentation. Presentation, ou seja, apresentação. I am Anderson. I am a student. I am from Scotland. I am 20 years old. I study English. I live in an apartment. I live in a big city. I take the bus to school. Muito bem. Esse aqui é o texto em que a gente vai praticar o inglês. Ok? Explanation. Agora a explicação do texto. I am Anderson. Aqui está a tradução. I am a student. I am from Scotland. I am 20 years old. I study English. I live in an apartment. I live in a big city. I take the bus to school. Muito bem. Então, nós vemos aqui, I am. Eu sou. I am. Então, você vai dizer, no meu caso, eu sou Aparecido. I am Aparecido. É assim que se diz. I am, e depois você diz o nome. I am a student. Aqui você pode substituir por student, por teacher. I am a teacher. Se a pessoa quer dizer eu sou médico, I am a doctor. Se a pessoa quer dizer que ela é um advogado, advogada, vai dizer I am a lawyer. E aí vai, essas variações depois de dizer I am. I am from Scotland. Então, se você quer dizer eu sou do Brasil, I am from Brazil. Eu sou da Espanha. I am from Spain. I am 20 years old. Olha como o inglês não dá para traduzir sempre ao pé da letra, porque é uma estrutura diferente, é um idioma diferente. Então, para dizer eu tenho, no caso de ter idade, você continua dizendo I am. Então, se você quer dizer, por exemplo, eu tenho 25 anos, você vai dizer I am 25 years old. Muitas vezes não precisa falar years old, ou anos de idade, né? Às vezes na conversação simplesmente I am 20, a pessoa já vai entender. Mas aqui, como estamos aprendendo, a frase completa é essa. I am 20 years old. I study, né? I study English. Então, I study English quer mudar. Eu estudo geografia. I study geography. Eu estudo ciências. I study science. Com o tempo, você vai aprendendo mais vocabulário, né? Dá para usar mais. I live. Eu moro. Eu moro em Belo Horizonte. I live em Belo Horizonte. Eu moro numa casa pequena. I live in a small house. Então, I live, eu moro. Também pode ser eu vivo. I live in a big city. Também você pode mudar aqui o big city por, se a cidade é pequena, small city. Se você quer dizer eu moro no estado do Paraná. I live in Paraná State. I take the bus to school. Também você pode substituir, em vez de I take the bus, I take the train. Eu pego, né, o trem.
to school. Pode ser para a escola, pode ser para o trabalho. Aí, você quer dizer, eu pego o ônibus para o trabalho. I take the bus to work. Próximo passo. Examples. Exemplos. Aqui eu troquei o nome. Pode ver. Coloquei Megan. Era Anderson. Para mostrar para você que você pode fazer essas variantes aqui. I am Megan. I'm a student. I'm from Australia. Né? Já mudou o país. Era Scotland, a Escócia. Aqui você pode trocar vários lugares. I am 13 years old. Eu coloquei 13. 13 é 13. Tá? Aí, se você ainda não sabe todos os números, sei lá, você pode praticar, rapidinho aprende. Quem não sabe contar até 10? Aí vai à frente, a gente vai aprender. I study geography. Também pode mudar aqui a matéria. I live in a house. I live in a small city. I take the train to work. Então, aqui eu troquei, em vez de bus, coloquei train. Em vez de school, coloquei work. Work, I take the train to work. Eu pego o trem para o trabalho. Né? Eu estou dando esses exemplos porque de um pequeno texto você pode multiplicar, mudando aí os elementos da frase, ok? Agora, o reading, que é a leitura, onde será corrigida a pronúncia. I am, toda vez que a gente falar I am, a gente vai fechar os lábios. Em inglês, palavras terminadas com M é falado com o lábio fechado. I am Anderson. I am Anderson. I'm a student. I am a student. Você vai emendar Emma. I am a student. É assim que o nativo fala, é assim que você vai ouvir o nativo falar. Né? Então, vamos repetir aqui. Esse momento é o momento de corrigir a pronúncia e de aperfeiçoar. Também não quero dizer que isso aconteça rapidamente. Será com o tempo e a prática e a frequência. Presta bem atenção nisso. Prática e frequência. Prática e frequência. Aí o tempo, ele pode ser para uns um tempo maior, outro mais longo, para outros tempo mais curto. Depende da tua posição aí, da tua conduta no andar aí do aprender o idioma. Quanto mais repete, quanto mais contato, mais você vai avançar e aperfeiçoar a sua pronúncia. Então, voltando aqui. I am Anderson. I am Anderson. I am a student. I am from Scotland. Scotland. I am 20 years old. 20. Você pode pronunciar 20, também está certo. O americano fala mais 20. I am 20 years old. Cuidado com as pronúncias de palavras que terminam com consoante muda. Nós brasileiros temos uma tendência muito grande de colocar um i no final. Muito cuidado. Student. Scotland. Old. Às vezes nem a gente ouve. I'm 20 years old. I'm from Scotland. I'm a student. Muitas vezes é daquele brequinho aqui, eles não soltam o t. Acontece muito isso. I study English. Study ou study. Study. Bem americano. I live. Cuidado, não é live, é live. Porque leave é uma outra palavra. Leave significa sair, ir embora, né? Sair, deixar o lugar.
Então, aqui é live e não live. Olha o encontro aqui dessas palavras. I live in an apartment. I live in an apartment. I live in an. I live in an apartment. Presta atenção que live, esse E não é falado. Então, é live. E aqui tem o I do in. Então, emenda. Live in. Aqui emenda o in com N. Live in I live in an apartment. I live in an apartment. I live in an apartment. Ok? É só praticando mesmo. Eu não falava assim quando eu comecei a estudar inglês, não. Isso foi o tempo. I live in a big city. Big city. Big city. Cuidado. Nós brasileiros podemos falar inglês, mas com jeito brasileiro. Não é big city. Não é big city. É big, pode ser big city ou big city. City é mais britânico, né? Americano, ele costuma dizer city, assim como fala study, né? Esses Ds, esses T's, assim, quando o som é fraco, tem um sonzinho meio de... né? Então, I live in a big city. Big city. Cuidado com um I aqui no meio, não tem. I take the bus. I take the bus to school. Aqui dá uma prolongada. School. I take the bus to school. Ok? Então, vou repetir para você. Guarda bem. I am Anderson. I am a student. I am from Scotland. I'm 20 years old. I study English. I live in an apartment. I live in a big city. I take the bus to school. Ok? Próximo passo. Na verdade, a pronunciation eu dei agora no lugar do reading, que é momento de corrigir a pronúncia mesmo, tá? Então, já foi. Drills. É uma série de exemplos com as palavras utilizadas do texto, né? Então, o drills, ele significa, eu não coloquei aqui, mas são frases repetitivas com I am, né? Para você praticar I am, então, I am Aparecido, I am José, I am Carlos, I am Maria, I am Teresa, I am... Então, praticando várias vezes, né? I am from, eu sou de, I am from Brazil, sou do Brasil. Daí o drills eu trabalho assim. I am from Brazil, aí troca o país. I am from United States, I am from Canada, I am from New Zealand, I am from Egypt, I am from New Zealand, I am from Argentina, I am from, eu sou de. Então você grava bem toda vez que faz essas repetições aí. Tá? Numa outra aula, eu vou colocar várias frases assim. Mas isso aqui a gente já fez em leitura, isso já deu, pelo menos essa demonstração aqui já dava a perceber. Depois disso vem questions and answers, ou perguntas e respostas. Então, aqui tem as perguntas, né? Who are you? Who are you? Who? Quem? 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 Quem é você? Who are you? Quem é você? Who are you? Aí você vai responder. Estou te perguntando, who are you? Você vai dizer o quê? I am, não é? I am, aí você fala seu nome. Is Anderson a teacher or a student? O que diz lá no texto? Anderson is a student. Só que ele fala I am a student. Ele está falando dele. Agora, nós estamos falando dele. Se você não entendeu, deixa eu voltar aqui. Ó.
Opa, vamos lá aqui. Ele fala, I am Anderson. Ele está se apresentando, ele está falando dele. Mas aqui embaixo, não é ele que está falando dele, somos nós. Então, nós estamos perguntando, is Anderson a teacher or a student? O Anderson, ele é um professor ou um aluno? Veja que na pergunta é assim que fica, viu? Is Anderson, is Anderson a teacher or a student? Qual é a resposta? Anderson is a student. Where, onde? Where is Anderson from? Agora, na verdade, esse from é de. Em inglês ele vem no fim, tá? Então, de onde é o Anderson? Where is Anderson from? Where's Anderson from? Where's Anderson from? Anderson's from? Vou dar uma opção. Is Anderson from Scotland or from Japan? Anderson is from Scotland. Se você quer falar ele é, você vai falar he is. Ou simplesmente his. Ele é da Escócia. He's from Scotland. Ok? How old is Anderson? How old é quantos anos ele tem? Qual é a idade? Então, quando você quer perguntar quantos anos ele tem? How old is he? Ele. Quantos anos ou qual é a idade? Opa, qual é a idade aqui, né? How old? How old is Anderson? Qual é a idade do Anderson? Quantos anos ele tem? Pode traduzir assim, né? Se eu quero perguntar para você quantos anos você tem, qual é a sua idade, vou perguntar assim: How old are you? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? E aqui, na lição, how old is Anderson? Você lembra? He is. Anderson is. Is Anderson 20 years old? Is Anderson 10 years old? How old is Anderson? Você lembra? Eu não vou responder agora, não. Né? Quando você tiver com o vídeo na mão, vai estar com o vídeo na mão, aí você vai lá descobrir. How old is Anderson? Is he 20? 25? Is he 3 years? Oh, câmera aqui. Is he 3 years old? What does Anderson study? What does Anderson study? O que o Anderson estuda? Esse does não tem tradução. Você usa para fazer pergunta quando você fala de ele ou ela, né? Então, o que ele estuda? What does Anderson study? O que o Anderson estuda? Então, toda vez que eu for perguntar usando a terceira pessoa, he ou she, ele ou ela, você pergunta usando o does, né? Numa outra aula, a gente vai ter com mais propriedade o uso dessa palavra does. Mas fica por enquanto, se quer perguntar o que ele estuda, what does he study? Ok? E where does he live? Onde ele mora? Veja que usamos de novo does para falar sobre ele. Where does he live? Onde ele mora. Então, does não tem tradução. Ele é usado apenas para fazer pergunta quando você usa he, que é ele, e usa she, que é ela. Ok? Mais duas perguntas, então. Where does he live? Você lembra? He lives in a house, in an apartment. Vai descobrir. Does he live in a big or in a small city? A resposta é he lives. Sempre quando for responder, você vai em vez de he lives e não he live, tá? He lives in a big city. Does he take the bus or the train to school? Ele pega
o ônibus ou o trem para a escola. Lembra do texto? Então, o lance é esse. Como você vai aprender inglês? É fazendo esse trabalho aqui. Pergunta-resposta, que te obriga a lembrar do texto, te obriga a lembrar do vocabulário, da estrutura, como pergunta, como responde. Tá? Então, podemos voltar lá no comecinho e lembrar sobre o Anderson. Aqui tem ele com a tradução, aqui tem ele sem a tradução, né? Então, isso aqui não é para você depender sempre da tradução. Isso, com o tempo, isso aí, o próprio cérebro, ele vai assimilando o inglês, não vai precisar utilizar o português. É um negócio bem automático, é interessante. É inexplicável isso. Quando você passa a pensar em inglês, né, e automático, é fazendo esse trabalho aqui, com muita calma. Então, I am Anderson, I am a student, I am from Scotland, I am 20 years old, I study English, I live in an apartment, I live in a big city, I take the bus to school. Quando eu chegar nesse passo aqui de responder as perguntas, já fica aqui bem internalizado, ok? Essa é a dica, é uma técnica para praticar o idioma. Agora aqui já é o contrário. Aqui, tá vendo? Aqui, olha, answers and questions. Quer dizer, agora é o contrário, é o inverso. Né? Veja só. Em vez de ser questions and answers, perguntas e respostas, é o inverso. Agora, respostas e pergunta. Então, você vai praticar a pergunta. Se eu digo, Anderson is a student, que pergunta cabe para essa frase, Anderson is a student? Você pode não lembrar agora. Qual que você faz? Você sobe aqui e imita. Is Anderson a student or is Anderson a teacher or a student? É uma pergunta, não é? Anderson is a student. Tá a resposta aqui. He's from Scotland. Que pergunta você vai fazer? Que pergunta cabe para essa resposta aqui? He's from Scotland. Muito bem. Não vai lembrar, é prática, né? Então, a prática vem de repetição. Então, vai ter que repetir. Como? Vamos lá. Where's Anderson from? De onde o Anderson é? He's from Scotland. Ele é da Escócia. Tá vendo como funciona? He's 20 years old. Qual é a pergunta? Eu tenho que perguntar que idade ele tem, não é? Quantos anos ele tem? Como é que pergunta em inglês? Ah, não lembra? Muito bem. Então, voltamos aqui. Tá? How old is Anderson? Quantos anos ele tem? Qual a idade dele? A resposta? He is 20 years old. E aí por diante. He studies English. He lives in an apartment. He lives in a big city. He takes the bus to school. Tudo isso aqui, você vai fazer uma pergunta para isso. Se não lembra, volta aqui. Agora, isso vai ter que acontecer de que forma? Você vai olhar, de tanto repetir, porque isso não é olhar, fazer uma vez e acabou, não. É fazer dia após dia, voltando, repetindo os passos. É como ir na academia. Você não vai na academia uma semana e volta depois 20 dias ou 30 dias, não resolve. Né? Presta bem atenção que isso é simples de entender. Andar de bicicleta, eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. Eu andava muito bem. Hoje, eu não vou cair, mas também, se eu passar num corredor com paredes e paredes, vou raspar as mãos, né? E vai acontecer alguma coisa, por falta de prática. Então, é isso. Listening comprehension é a parte auditiva, onde será tocado um áudio, ou com a minha voz, e você vai responder algumas perguntas só de ouvir, não vai ver nada escrito. Isso já é um outro passo, né? A gente não vai fazer agora. O dictation também é um ditado bem parecido com esse, só que aqui ele vai dar a opção, fazer pergunta do que você ouviu. E aqui você vai ouvir e vai escrever. É um ditado, dictation, né? Como fazia na escola primária. Portuguese to English é um texto, né, que será dado para você. Em português, você vai passar para o inglês. Aí é o processo
de olhar para o texto em português e lembrar como é que eu faço isso em inglês. Então, isso fecha o cerco, fecha o ciclo, né, do aprendizado, ok? Então, eu espero ter ajudado nesse comecinho. Então, só lembrando, aqui tem meus dados, meu telefone, caso você queira receber, ingressar nessa maratona aqui de aprender o inglês de maneira tranquila. Tá? Fala inglês agora. Então, lembrando bem dos passos que vai fazer com que você fale inglês. Então, por enquanto é só isso. Thank you for watching. Obrigado por assistir meu vídeo. Eu tenho um canal no YouTube. Dê um joinha lá, inscreva no meu canal, tá? Para me ajudar. All right. I hope I helped you for now.